vocês? O vídeo de hoje foge do cenário de viagem, vlog. Estou aqui no meu quarto porque faz um ano que eu viajei para Nova York e era a viagem dos meus sonhos. E aí sempre que eu converso com alguém que vem me pedir dicas, as pessoas me perguntam algumas coisas que nos vlogs de viagem acho que não ficou muito claro, então eu vim esclarecer. Se você não sabe do que eu estou falando dos vlogs de viagem, eu vou deixar aqui no link, os links no box de informação. Tem 7 vlogs dos 7 dias que eu passei em Nova York pra vocês acompanharem e terem ideia de roteiro. Eu gosto muito de viajar, aquela parte lá de turismo das livrarias é a que eu mais gosto de ficar, mas assim, sinceramente, os livros de viagem mesmo, de turismo, eles são ótimos pra gente ficar com aquele gostinho, ter uma ideia de como que é o lugar, mas seguir mesmo todas as dicas, pra minha realidade é impossível. Então, nos vlogs eu quis mais mostrar uma opção de roteiro que foi acessível com o custo de viagem, né, que o meu padrão de vida possibilita. E aí é essa ideia que eu quero trazer pra vocês hoje, ter realmente ideia de quanto eu gastei nessa viagem e quanto que vocês precisam ter aí de reserva mesmo e se programar pra passar uma semana ou algum tempo lá em Nova York. Quando eu tava pesquisando fazer a viagem, algumas coisas eu busquei mais informação. Uma delas, que eu acho que é a principal, é quanto tempo ficar em Nova York para conhecer todos os pontos, para aproveitar bem a cidade, porque a gente sabe que é um lugar caro. Eu não sabia quando que eu ia voltar lá de novo, então é uma das coisas que eu quero falar pra vocês. Quanto tempo ficar lá, quanto custa ficar lá e sobre hospedagem também. Então vamos lá, para responder a primeira pergunta, que é quanto tempo ficar lá, eu já vou dar uma dica que eu uso para fazer o roteiro. Eu acredito que todo mundo tem aí uma ideia, né, de lugares que quer conhecer, porque se é um lugar que você vai viajar, né, você deve ter feito uma pesquisa antes, mas o que eu faço? Dá um pouquinho de trabalho, parece uma coisa meio de doida, paranoica, mas eu juro muito que ajuda. Eu listo todos os lugares que eu quero conhecer, e aí esses lugares são todos mesmo, então pontos turísticos, museus, parques, restaurantes, lugares, monumentos, estátuas. Então, eu pego um arquivo no computador e listo todos esses lugares e aí eu já faço de uma forma completa. Então eu coloco o nome do lugar, o endereço dele, incluindo aí a região para conseguir me localizar, os horários de funcionamento e o telefone também. Depois que eu listei todos esses lugares, eu vou separando por região. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu queria muito conhecer o Museu de História Natural, queria muito conhecer o Central Park e tinha uma lojinha bem escondidinha que eu vi que tinha os melhores cookies de Nova York. Quando eu juntei todos esses lugares por região, eu vi que esses 3 ficavam bem próximos. E aí eu já programei fazer um dia nesses 3 lugares. Deu pra entender mais ou menos qual que é a ideia? Quando você separar por região, você vai ter bloquinhos de bairros. Então vamos supor que você separou aí os seus lugares preferidos pra visitar e deram 5 bloquinhos. Você já considera aí 5 dias pra ficar na cidade que você escolheu como uma base legal. Esse exemplo que eu dei para calcular os dias de acordo com os bloquinhos de região, claro que assim, é de uma forma bem por cima, tá? Que eu tô falando, porque vamos supor que na mesma região tenha 2 museus. Não vale você fazer 2 museus no mesmo dia, porque você vai fazer tudo muito corrido e vai ficar muito cansado. Então é só uma forma mesmo de fazer um cálculo aí por cima. Porque, de verdade, eu fiquei 7 dias em Nova York, mas eu voltei com a impressão que faltou mais. E voltei com outra impressão também. Se eu tivesse ficado 10, 15, 30, se eu tivesse vivido lá 6 meses, eu acho que também ia ter essa impressão de que ficou faltando alguma coisinha, porque a cidade é muito grande, ela é muito diferente, cada dia tem um lugar novo pra conhecer. Então, 5 dias eu acho que é um tempo legal. Agora faz essa continha, vê aí quantos lugares você quer conhecer, se eles estão perto ou não, porque um dia a mais de viagem sem a necessidade é um dia a mais de custo com hotel, com comida. E aí aqui a ideia é você otimizar mesmo e viajar, realizar o seu sonho, se esse for o teu sonho, com pouco dinheiro. No meu roteiro de 7 dias, eu incluí alguns pontos que normalmente não estão aí nos planos de um turista normal, né? Teve um dia que a gente foi visitar a estátua do Capitão América,
um dia que a gente fez um tour especial sobre os Ramones e sobre o punk, que era só num pedacinho lá do East Village. Teve outro dia que foi sobre locações de cinema, séries. Então, se você considerar ir visitar a Estátua da Liberdade, o Central Park, algum museu, algum prédio, né, pra ver Nova York lá de cima, eu acho que realmente 5 dias para uma primeira viagem é um prazo muito ideal, muito bom, porque nem tem que considerar que você vai visitar a cidade, fazer tudo de uma vez, senão você vai acabar não aproveitando também todo momento, né? Vai correr tanto que vai ver tudo muito por cima, então também não acho que vale a pena. Então, 5 dias é o período ideal para uma primeira viagem em Nova York. Agora, onde se hospedar em Nova York? As minhas férias do ano passado, elas estavam programadas para setembro e era para um lugar totalmente diferente com um custo muito menor. Então, em fevereiro a gente decidiu que em maio ia para Nova York. Na verdade, a gente decidiu que ia para Orlando. E aí, como Nova York era meu sonho, resolvi incluir lá no roteiro. Então, a gente tinha um orçamento para dividir entre essas duas cidades. E aí, o que eu priorizei em Nova York foi realmente conhecer os restaurantes e os pontos que eu queria muito visitar. E aí ia ter que acabar tirando uma parte do gasto de algum ponto, e aí o escolhido foi a hospedagem. Então a gente quis economizar o máximo possível com a hospedagem, mas priorizando a localização e a segurança também, e claro, né, um nível aí de higiene aceitável. Eu pesquisei hotéis, eu pesquisei Airbnb, tanto quarto como imóveis, né, apartamento, casa e hostel. De cara já descartei Airbnb e hotel, porque o preço tava, assim, disparado. Ainda mais que eu comecei a pesquisar em fevereiro, a viagem era em maio, o prazo tava bem curtinho. Então definimos hostel. Nova York tem muitas opções, muitas. E aí tem quarto compartilhado, quarto individual, tem quarto com banheiro, banheiro compartilhado, enfim, tem muitas opções. A minha escolha foi o YMCA, o Vanderbilt. Pela localização, ele fica bem pertinho de 2 linhas do metrô. Na quadra do hostel tem uma CVS, que é uma farmácia, mas assim, quem já viajou sabe, né, que nas farmácias a gente encontra de tudo. Então era super bom que às vezes de manhã, saindo pra algum lugar, a gente parava lá, comprava algum lanchinho, né, pra comer durante o dia. Na volta passava, comprava água, deixava no quarto do hotel. E na frente tinha um tipo de restaurante que eu não vi muito pela cidade. Era meio que uma padaria, mas eles também tinham opção de buffet pra comida por quilo. Então vários dias isso salvou muito. A gente chegou cansado de algum passeio, deu uma paradinha lá, montou a marmitinha, fechou e foi comer no quarto do hotel. Além disso, o YMCA, ele é um clube mundial, então ele tem uma estrutura muito boa. Lá tem sala de ginástica super equipada, tem piscina, tem uma cozinha compartilhada que também é toda equipada para quem quiser fazer melhor as refeições, né? E tem várias atividades também pra fazer. Claro que aí tem um custo, tem que verificar direitinho lá a agenda deles, como é que funciona. Mas a estrutura do hotel, do hostel, é muito boa. A parte de segurança também é muito boa. Na recepção sempre tem alguém, e aí lá eles deixam uma plaquinha, né? Mostre sua chave sempre antes de entrar no elevador. Algumas vezes a gente voltava com sacola, voltava viajando, né? Meio perdidão. E o cara chamava atenção, hey, tipo, mostra a chave. Aí a gente mostrava e subia. Então eu achei o hostel muito seguro. A minha opção foi um quarto individual sem banheiro. Eu gostaria de ter ficado num quarto de frente pro Central Park, gigante, com banheira, sim, gostaria. Mas assim, também não prejudicou em nada a viagem ficar num quartinho pequeno, numa beliche, e ter que sair pra ir no banheiro toda vez que eu precisasse. O meu andar tinha um banheiro só, mas era super tranquilo. Eu acho que 1 ou 2 dias eu tive que esperar uma pessoa sair pra tomar banho, mas de resto, assim, ninguém demora também, né? É tudo muito rápido. Com o hotel, foram 6 noites, né? Eu fiz a reserva pelo hotéis.com. Cada diária, isso em reais, tá? Foi R$ 398,73. Mas eu sempre compro por lá, então eu tinha um desconto. Acabei pagando 5 diárias esse valor e uma por 179. Enfim, o total por 6 noites foi R$ 2.245. Foi um valor caro? Foi um valor caro. Por uma semana de viagem eu achei caro demais.
mas se você pesquisar o hotel, pode ter certeza que você vai pagar o dobro. Então, assim, se você procura uma boa localização, o quarto, ele era muito limpinho, ele tinha toda a estrutura que a gente precisava, que era uma mesinha, né? Porque o Marcos, que foi comigo, ele foi trabalhando, então ele precisava de um cantinho lá pra fazer algumas atualizações, pra usar o computador. Tinha a geladeira, tinha a cozinha no hotel também, né? No andar lá na área compartilhada, mas o quarto tinha toda a estrutura, era limpo, o banheiro também era ok, então assim, para economizar vale a pena, pela localização, pelo preço, pela estrutura, eu achei que vale a pena e ficaria lá novamente.